Bom dia a todos, a paz do Senhor. Gostaria de começar os estudos bíblicos do grupo de evangelismo pessoal por estudo bíblico, o mundo clama. Os primeiros estudos não serão a parte dos folhetos para evangelização, mas serão as características para que a pessoa venha a ser um ganhador de alma. Não é de qualquer forma que Jesus chamou as pessoas para que elas fossem atrás das almas. Em Mateus capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz, Jesus falando, disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Perceba que um pescador é um homem habilidoso. Devemos estudar para nos apresentar aprovados diante de Deus. Não devemos fazer a obra por fazer, mas temos que estudar para ser aprovado. Ganhadores de almas que não precisam se envergonhar da maneira que manuseiam a palavra. O instrumento que o ganhador de alma tem é a palavra da verdade. Então ele tem que conhecer a fundo aquilo que ele está pregando. Aquela pessoa que você leva a Cristo pode se tornar alguém de grande relevância em algumas comunidades, levando todo um grupo de homens e mulheres a Cristo. Então, às vezes levamos uma pessoa a Cristo e ela é uma pessoa influente que passa a ser cheio da graça de Deus e passa a levar uma comunidade inteira aos pés de Cristo. Por isso que é muito importante perceber que uma alma é muito preciosa, porque o fogo de Deus pode aquecer no seu coração e ela ter desejo de ganhar muitas almas. Um certo autor diz que para cada alma ganha, você recebe estrelas em sua coroa. Nós sabemos que receberemos coroas, a coroa incorruptível, a coroa da justiça, a coroa de glória. Cada coroa tem um propósito específico. O ganhador de alma não vai ser diferente, ele vai ter recompensa por tudo aquilo que ele fez. As vidas que aceitam a Jesus, elas ganham a vida eterna. E muitas bênçãos elas recebem da parte de Deus, que palavras humanas não podem escrever. Só Deus pode demonstrar o quanto são riquíssimas essas bênçãos, porque bênçãos vindas de Deus são riquíssimas. Não tem como comparar nada aqui nessa terra. Tudo aqui na terra passa, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. Por isso se alegre e viva uma vida contente perante Deus, porque Deus quer te abençoar.
Perceba que veja algumas sugestões para você que ganha alma. A primeira, nunca pergunte a uma pessoa se ela é salva. Não diga se ela é salva ou se não é salva, porque a salvação compete à pessoa de Deus salvar quando a pessoa da expansão dá lugar ao querer do Senhor. E para as vidas da expansão dá lugar, vem por intermédio da salvação da palavra. Quem vai convencer do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. Não é de uma hora para outra que a vida vai aceitar Jesus e já vai considerar salva, não. A gente crê pela fé que ela é salva, porque Deus progressivamente vai trabalhando no interior e a vida vai se fortalecendo de fé em fé, de glória em glória. Tem pessoas que dizem bem assim: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Nunca diga isso. Ninguém está indo para o inferno. A pessoa está indo de caminho ao inferno. É diferente. O que Deus quer é que a pessoa trilhe o caminho da verdade. Mas se ela não trilha, temos que orar, clamar, pedir, suplicar para que Deus possa trabalhar no coração dela. No tempo certo ela se volte, porque quando oramos Deus trabalha, mas o querer de Deus é salvar e a vida não dá expansão, endurece o seu coração, mas Deus quer resgatar as vidas. Nunca argumente, isso deve ser assim, isso tem que ser assim. Não contrarie as pessoas que você está evangelizando. Procure sempre mostrar assim a verdade da palavra. Você tem que responder todas as perguntas, não com base no que você acha, no que você pensa. Tem pessoas que são cristãs, mas tem um achismo. Eu acho isso, eu acho que é assim. Não. Nós temos um manual que nos guia, é a palavra. Uma coisa que você tem que ser é firme. Você não pode viver tutubiando. Você não pode pensar em viver em dois pensamentos. Você tem que ter certeza, convicção por intermédio da palavra. Seja gentil, tenha uma forma doce, carinhosa de tratar as vidas. Outra coisa, seja sincero. Se ela fizer pergunta e você não puder responder, admita, diga que eu não sei responder, mas eu vou anotar e da próxima vez que eu vier, eu trago a resposta. Ou o senhor e a senhora marcam um dia, eu venho aqui novamente e falamos um pouco mais acerca desse assunto. Deus quer que todas as pessoas vá para a eternidade. Você não está lidando com qualquer pessoa. Aquelas vidas que você vai evangelizar são pessoas eternas, porque o propósito de Deus é salvar as vidas e levar para uma vida cheia de Deus e que elas desfrutem toda a eternidade.
Não é de uma hora para outra que a vida vai tomar decisão. É importante que a vida tome a verdadeira decisão de aceitar Jesus, mas vá com calma, mostre as verdades da palavra, o Espírito Santo vai clarear a mente dela e no tempo certo ela vai aceitar Jesus. Os resultados são as únicas coisas que importam. Seus argumentos, sua lógica e seu discurso não significam nada, a menos que você seja capaz de conseguir que alguém tome a decisão por Cristo. A realidade de nós somos pequenos. Temos que pedir sempre ao Espírito Santo para que possa tocar no coração da alma e que ela aceite a Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem interpreta a palavra e o Espírito Santo atua convencendo o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, Jesus disse, porque não crê em mim. Do juízo, da justiça, porque virei para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tudo está acontecendo para o retorno de Cristo. Jesus em breve voltará. Ele conta com você para pregar o Evangelho dia após dia. Aí a pessoa pode perguntar como fazer para herdar a vida eterna. Somente por meio da palavra é que a pessoa vai herdar a vida eterna. Por isso que quando evangelizarmos é bom perguntar se a Bíblia quer, estudo bíblico no seu lar e sempre ter uma pessoa cheia de Deus para que possa ministrar a mensagem da palavra, que tem entendimento dos assuntos que serão abordados. Todos os assuntos tratados são riquíssimos, mas precisa, por ser riquíssimo, que as pessoas entendam aquilo que está ensinando. Percebo que não existe uma maneira que seja mais eficiente do que ouvir a palavra dos lábios de alguém que realmente acredita nela e tem um interesse verdadeiro em sua salvação pessoal. As pessoas têm que estar convictas, crendo na salvação pessoal. Se a pessoa não tem um interesse verdadeiro em sua salvação pessoal, como ela pode pregar para outros e transmitir a salvação se ela não crê que ela um dia poderá ser salva?
Não temos essa convicção porque queremos ser melhor que alguém. Não. Temos essa convicção porque a palavra nos dá a certeza de salvação. Mas se o passado da pessoa foi difícil, não importa. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se uma pessoa é uma nova criatura, ela anda em novidade de vida. Ela tem a presença do Senhor, o Espírito Santo é com ela. Ninguém pode deter o chamado da vida dela, porque Deus tem coisas especiais a fazer. Filipenses capítulo 2, versículo 15 ao 16, nos diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Imagine uma geração pervertida, uma geração distante de Deus, mas nós resplandecemos como luzeiros, nós temos a luz de Cristo. Esse mundo tem a luz de Cristo, para que possa irradiar sobre a vida deles. As vidas que estão em trevas ainda não têm a luz de Cristo, mas você, por intermédio da palavra, pode levar a luz, porque a palavra é luz, a palavra é vida, a palavra transforma, a palavra resgata, a palavra regenera, a palavra dá vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Não é por pregar que as vidas vão se gloriar, mas temos cada dia nos submetermos a Cristo e saber que a glória de Cristo, o poder de Cristo, o amor para com as vidas é Cristo que tem, porque até o amor que é colocado em nosso coração é Deus que deposita esse amor pelas almas. Agora precisa que clamemos, que peçamos ao Senhor sabedoria, entendimento, graça, amor para com as vidas. Perceba, a religião, ela não oferece uma solução para os problemas de hoje. Se oferecemos, não haveria necessidade de escrever essa lição. Veja, religião vem do termo religare, que significa ligar a Deus. Mas, quando a gente vai ver quem liga a Deus, não é preceitos religiosos, mas o que liga a Deus é Jesus Cristo. Você tem que anunciar Cristo, porque é Cristo quem muda o mais vil pecador. C.H. Yachtman disse que a sensibilidade era o senso comum em ação.
Tem pessoas que estão na obra fazendo o querer de Deus, mas não são sensíveis ao toque, ao querer de Deus. Deus, quando evangelizamos, Ele nos toca para que possamos ir pela direção que Deus quer e temos que trilhar as palavras que o Senhor nos dirige. Quando temos sensibilidade, temos o senso comum em ação. Aquilo que a vida tem expectativa é o que eu quero transmitir para ela, porque eu sei que o querer de Deus é falar com as vidas. A sensibilidade é o amor dominando nossa vida, de modo que à medida que abordamos o nosso alvo, recebemos a sabedoria de Cristo que nasce do amor. O que domina a nossa vida é a sensibilidade. Temos que ser sensíveis ao toque de Deus para com as almas. Quando estamos pregando para um não salvo, a sabedoria de Cristo irradia sobre o nosso coração. Para isso, nós temos que ser sensíveis ao toque do Espírito Santo. Como pescadores de homens, que é um termo pregado por Jesus, devemos fazer o nosso trabalho em um espírito que irá refletir a atitude de Cristo por todo o mundo. O salvo, quando vai pregar o Evangelho, o amor de Cristo irradia no coração dele. Quando as pessoas ouvem a palavra, produz fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Perceba que Cristo é o cabeça de uma poderosa organização comprometida em tirar o ser humano do domínio de Satanás e levá-lo à esfera do amor e vida eterna. Deus tem amor, tem vida eterna para as vidas. O amor de Cristo inunda os corações. O Espírito Santo convence a alma que é pecadora. Não precisa falarmos, precisa mostrarmos as verdades das Escrituras, que vai convencer o ser humano da sua necessidade de Cristo é o Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 2,
versículo 23 ao 25, nos diz: e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão os que se opõem. Então temos que ser aptos para instruir, pacientes. Não podemos viver impaciente. Temos que tratar a vida com paciência. Se a vida está demonstrando contrariedade ou demonstrando que não entende, temos que mostrar a ela o real valor das Sagradas Escrituras. Temos que tratar ela com ira, com raiva? Não, com mansidão, com calma, com paciência. Temos que ter os frutos do Espírito para tratar o fruto do Espírito para tratar as vidas. Você vai descobrir algo que não é fácil ganhar uma discussão em uma alma. Você não precisa estar discutindo com a alma. Você precisa pregar o Evangelho como ele é. Ah, mas ela está errada. Mostre a verdade e deixe o Espírito Santo convencer. Com calma, com cautela, com cuidado, bastante cuidado. Ao unir os salvos, vão tentar arrastá-lo para uma discussão calorosa, a fim de que possa mostrar o conhecimento que possuem sobre ciência ou evolução ou algum outro assunto. Então ela vai fugir do assunto da palavra para mostrar que conhece outros assuntos, e às vezes são assuntos como a teoria da evolução, que vai dizer que o homem veio do macaco. Então teorias que divergem das Sagradas Escrituras. Se você tem pregado a Cristo e ela tiver alguma dúvida, tire a dúvida dela. Mostre a realidade. Que Deus foi um Deus criador, que Deus trouxe os seres humanos para perto dele por intermédio da palavra, que é através da palavra que Deus salva. Foi a palavra que fez tudo. Quando Deus disse haja, começou a haver. Tudo no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nada existia, foi Deus quem começou a criar todas as coisas. Deus é antes de todas as coisas. Você pode mostrar as verdades da palavra se a pessoa pedir um esclarecimento. Mas se você estiver pregando sobre algo, pregue até o fim, para que aquela vida possa desfrutar da verdade do Evangelho. Agora, se ela quiser um esclarecimento da parte bíblica, você mostra a ela a verdade do criacionismo, que o homem não veio do macaco, foi Deus que criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem do pó da terra, foi modelando, e quando o homem tornou-se um boneco de barro,
A Bíblia diz que o Senhor soprou o ruach, o vento, o sopro, o Espírito e deu vida ao homem. Uma criatura, que é o macaco, não poderia gerar um ser humano que tem pensamento, que tem mente. É algo irracional pensar dessa forma. Mas tome cuidado quando você for dar uma instrução, for ensinar a vida, a verdade sobre as teorias científicas. Porque você não pode afastar a vida do diálogo. Você tem que trazer a vida para perto do diálogo, que ela queira ouvir mais e mais a palavra de Deus. Você tem que evitar discussões inúteis. O seu propósito não é argumentar sobre opiniões pessoais, mas transmitir uma mensagem da palavra de Deus. Se o seu compromisso é transmitir a mensagem da palavra de Deus, transmita a palavra como ela é. Você é um mensageiro. O seu papel não é argumentar sobre a palavra, mas o seu dever é entregá-la. Em Provérbios capítulo 11, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não suscite a ira dos ouvintes, fale com a palavra branda, porque ela vai desviar o furor. A vida que for vir furiosa não vai vir mais, porque você falou calma com ela. Como é que eu posso agir com furor se essa vida veio comigo com palavras tão doces, tão carinhosas da parte de Deus? Elas vão refletir sobre o que você falou. Você não pode falar uma palavra dura, porque vai suscitar ira e você não está ali para contender. Você está ali para mostrar as verdades do reino àquela vida. E você tem que deixar sempre o caminho aberto para que a vida sempre possa querer ouvir a palavra, porque nem sempre a vida vai aceitar em primeira instância e vai aceitar Cristo, mas a palavra vai martelando, porque a palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra penha significa pedra. A pedra do coração, a palavra martela, a palavra modifica e transforma a vida do mais vil pecador. Se a pessoa que você está conversando, ela está parecendo áspera, indelicado, rude, então nenhum método de resposta poderia funcionar melhor do que permanecer no domínio da situação, com seu espírito gentil e amoroso. Se ela é rude, trate ela de uma forma gentil, trate ela de uma forma branda, porque
Porque a palavra branda, como foi falado, desvia o furor. Trate ela com amor, com cuidado, com carinho, com zelo. Perceba que você poderia estar no lugar dela. Deus lhe resgatou, graças a Deus, mas você poderia estar no lugar daquela vida. Porque nós somos salvos, somos resgatados por Cristo através da misericórdia. Não merecemos nada, mas é o Senhor quem nos conduz para um propósito extraordinário. Então, essa é a primeira palestra do grupo de evangelismo. A primeira palestra está na página 27 do curso de evangelismo pessoal de E.W. Kenyon. Curso de evangelismo pessoal E.W. Kenyon. É o livro que adotamos para tratar um pouco das verdades acerca da evangelização. Eu pretendo, ao término desse estudo, desse curso, pegar um folheto evangelístico bem elaborado, para que possa estudar e possa explanar o que está no folheto. Porque tem muitas vidas que entregam o folheto e dizem, Jesus te ama, e não fala mais nada. Outros dizem, receba esse folheto, mas não fala nada. E temos que falar as verdades da palavra de Deus. E se uma vida chama para aprender mais em seu lar, vá, leve alguém com orientação, alguém com sabedoria, com entendimento, cheio da palavra, para que possa instruir as vidas. Que Deus possa abençoar a todos nessa manhã. Que Deus derrame ricas bênçãos e que você sempre possa querer aprender a palavra de Deus e os assuntos e as verdades do reino mais e mais. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.